Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês mais um dia estudando a lição de escola sabatina. Hoje aí na introdução, sábado à tarde, sempre a gente coloca aí à tarde, 1 hora, 2 horas no máximo, tá certo? Mas obrigado pelo seu carinho em estar participando. Estou muito feliz que estamos chegando a 1.000 inscritos. Faltam poucos. Convida aí seus amigos para a gente chegar aos 1.000 inscritos. Amanhã a gente vai ter uma mensagem aqui especial do Dia das Mães, tá certo? Toda mamãe aí desde já, Deus te abençoe. Vocês merecem toda amor e carinho. Mas chegamos na oitava semana, e a oitava semana tem como tempo o sábado e o fim. Vocês viram que semana passada eu acabei já falando um pouco sobre o sábado referente à criação, porque ali em Apocalipse 14, 6 e finalzinho ali pega o 7, fala sobre adorar a Deus que fez o céu, a terra e as fontes de água viva. Então, quando a gente fala sobre Deus como Criador, não há como falar sobre os 6 dias da criação e não falar sobre o sétimo dia, a coroa da criação, porque o último dia foi o dia que Deus descansou, santificou e abençoou. 3 palavras importantes sobre o mesmo dia. Então, assim, a lição não vou dizer que é só exclusiva dessa semana, porque você percebe que ele fala um pouco ainda sobre criação. Por exemplo, a lição de amanhã vai falar sobre o juízo, a criação e o acerto de contas, mas vai falar aquilo que eu esperei semana passada, que é sobre o sábado aí, a importância dele, justamente no aspecto da criação, mas para o tempo do fim. Então, semana ótima aí para a gente estudar esse assunto. E a lição também traz aí um verso bem interessante de Paulo, de Efésios 3, verso 8 e 9. Só tocando já no nome de Efésios, lembrando a vocês, trimestre que vem o livro que a gente vai estudar é Efésios, tá certo? E os versos falam assim, ó: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A gente sabe que Paulo foi considerado o apóstolo aos gentios. E por isso que a Bíblia há tantas cartas paulinas, porque na concepção entre judeus e gentios, nós somos gentios. Espiritualmente, nós somos o Israel espiritual, porque abraçamos a Cristo e suas promessas, enquanto Israel rejeitou a Cristo e suas promessas. Porém, nós entendemos, por meio até mesmo de Paulo, as ordenâncias que precisamos ainda seguir. O assim diz o Senhor, o que Deus quer para nós. E Paulo era um homem temente a Deus, era também judeu, tinha uma parte romana, né, em sua vida, mas ele também tinha uma parte judeu familiar. E ele, assim, não se orgulhava disso, de ser judeu, ao ponto de achar que ele era melhor. Mas Paulo tinha as referências daquilo que era certo, então ele se misturava com os gentios, mas não perdeu os princípios que tinha. Lembra que ele fez parte do grupo que perseguiu até os primeiros cristãos? Então, Paulo era do grupo dos fariseus, então ele era duro na lei, conhecia. E não se esqueça, Jesus disse que nós precisamos, né, estar acima dos judeus, não pela exigência, mas pelo amor e zelo pelaquilo que é certo. Então, quando a gente vê alguns rejeitando o sábado, me preocupa bastante esse tipo de cristão, porque Jesus não veio para tirar aquilo que era bom, porque o sábado é uma bênção, não é uma maldição. E você vai ver que desde o Gênesis, quando ainda não existia nem judeus, o sábado foi estabelecido. O sábado era para ser um momento de a gente parar das loucuras da vida, da correria e dedicar exclusivamente ao Senhor, como nós estamos fazendo hoje. Então, cada vez mais a gente precisa entender o que é certo, para quando surgir as mentiras, a gente está com a base da verdade. E a lição aí no sábado, ela fala sobre como Deus nos fez único. Até aqueles que têm alguma síndrome, síndrome de Down, ou tem Alzheimer como idoso, saiba que Deus vê tudo. Deus permite até os momentos ruins de nossa vida. Só que Deus ele não nos abandona. Eu achei interessante essa frase da lição que diz que Deus nos fez e jogou o molde fora, porque nós somos únicos aos seus olhos. Eu creio nisso.
não há ninguém como eu, não há ninguém como você. E a gente precisa entender que nessa exclusividade há um amor e um Deus detalhista. Porque Deus poderia fazer a maioria das pessoas iguais, Deus poderia fazê-los com personalidade, com gostos semelhantes ou iguais. Mas Deus nos fez único ao ponto de a gente, em alguns aspectos, sermos similares, mas no conjunto nós termos gostos peculiares e estilo de vida diferente. E nessa diferença é que gera adoração de maneira um pouco diferente, a forma de falar, de pensar, mas a gente precisa ser único em um aspecto, em adorar e reconhecer a Deus como o nosso único mantenedor. Que nesse dia você tenha esse pensamento e adore aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes de água viva. Vamos orar então? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que está participando desse estudo da lição. Abençoe para que tenhamos um restante de sábado em Tua presença. E amanhã um bom programa do Dia das Mães, mas estaremos aqui estudando a Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amanhã eu vou mandar uma reflexão aí para vocês sobre o Dia das Mães, tá bom? Tchau, tchau, queridos!